bem-vindo no canal de YouTube, seja bem-vindo na página do Facebook Conectados com a Palavra de Deus e conectadinhas com as mulheres da Bíblia. E hoje eu quero falar sobre Ananias e Safira, essa mulher, esse casal, esse casamento que aconteceu coisas terríveis pelas sandálias de Moisés. O que a mentira fez e o que essa mentira trouxe para a vida desse casal. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, conta então a história. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu sua propriedade e reteve parte do preço. Sabendo também a sua mulher, levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Olha só, eles venderam a propriedade. Ali naquela igreja, os apóstolos, eles tinham isso. Eles vendiam e tudo era repartido. Tudo repartido. O pão, o alimento, era tudo com amor, tudo repartido. Era isso que a igreja dos apóstolos fazia naquele tempo, naquela época. Eu acredito verdadeiramente no meu coração que eles só foi morto por causa da mentira. Porque eles combinaram com Ananias e Safira, eles combinaram. E foi uma mentira muito grande, porque Deus revelou através do Espírito Santo para Pedro. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder. Por que formasse esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou um grande temor. Veio sobre todos que ali ouviram. Ananias, ele não morreu porque ele guardou aquela parte. Ele morreu porque ele mentiu. A mentira fez ele morrer. E ele pensou que estava enganando a Pedro, ao homem, mas ele estava enganando a Deus. E ali ele caiu por morto. Logo, diz a palavra de Deus, veio sua esposa Safira. E Pedro perguntou para ela quanto que tinha, né? E o que aconteceu? Safiras continuou a mentira. E ela também caiu morta. Ela teve uma escolha de falar a verdade. Só que ela não sabia onde estava seu esposo. Já estava ali, morto já. Muitas vezes, nós mulheres, nós temos escolha. Às vezes nosso marido toma uma decisão e a gente vê que não tá certo. Nós não devemos concordar. Nós devemos falar a verdade. Se eles querem fazer algo errado, é eles e Deus. Mas Safira teve a oportunidade diante de Pedro de falar a verdade. Passando o espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que estava acontecendo, disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro disse: por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés do sepultaram o teu marido, também te levarão a ti. E logo caiu os seus pés e expirou, e entrando os jovens acharam morta. Olha que história trágica. A mentira trouxe a morte. Pelas sandálias de Moisés, que eu e você aprendemos com a palavra de Deus, que a mentira, ela leva à morte. Pode não ser a morte física, mas pode levar à morte espiritual. Porque quando Satanás cega o coração, ele ajuda a nós pecarmos contra Deus. A mentira é pecar contra Deus. Eu mesma já vi alguém ir na justiça, inventar um monte de mentira, pagar pessoas para ir lá falar mentiras para diante do juiz ganhar a causa.
Será que essa pessoa não entende que a mentira leva à morte? Pode até ganhar a causa, mas diante de Deus está morto. Não adianta nós sermos alguém por frente e atrás nós sermos completamente outra. Ou falar alguma coisa e fazer completamente outra. A mentira não leva ninguém à vida. Não mentimos para os homens, mentimos para Deus, para o Espírito Santo. A mentira leva à morte, sim. Safira teve uma escolha, ela poderia ser verdadeira, ela poderia falar para o seu esposo, mas não. Quando nós se unimos com a mentira com uma outra pessoa, levará à morte. Então que eu e você vamos aprender a sempre falar a verdade, porque Deus vai sempre nos honrar, a verdade sempre. Por mais que muitas vezes você precisa até se afastar de algumas pessoas, porque conviver com pessoas que vivem mentindo, vivem fazendo tantas coisas de rolo, de confusão, com mentira e querem se dar bem, às vezes faz uma tragédia entre famílias e aí depois tiram o time de campo, como que diz, né, pelas sandálias de Moisés, se saem bem diante dos homens, mas diante de Deus está tudo registrado. Safira teve a sua escolha, porque Pedro perguntou para ela, é tanto? E ela, sim, foi tanto. Ela poderia ter dito, não, nós vendimos a mais. A verdade é essa. Ela poderia ter tido o livramento da morte, mas ela não escapou das mãos do Senhor, não escapou da morte, porque ela mentiu. Que eu e você vamos sempre ser verdadeiros, como a Safira, ela poderia ter a sua história mudada, mas ela não quis, ela quis ir por esse caminho, que vamos mudar a nossa história, mudar a nossa vida. A mentira não vai resolver. Tudo que você venha ganhar, seja um benefício, seja uma bênção, uma casa, seja lá o que for que você for trabalhar, que você está buscando, seja com a verdade. E a verdade vos abençoará, a verdade te libertará e Deus vai te honrar, porque Deus ama a verdade. Os verdadeiros adoradores adorarão a Deus, mas os mentirosos está preparado à morte. Então eu e você vamos aprender com Safira. Safira teve a sua escolha. E eu e você escolhemos adorar a Deus. Escolhemos ser verdadeiros com Deus, verdadeiro com o esposo, verdadeiro na igreja, verdadeiros com os propósitos. Você fez um propósito com Deus de ser dizimista, de dar uma oferta. Não minta, mas seja verdadeiro. E Deus vai te abençoar. Deus abençoe a sua vida e as suas escolhas.